Você acaba de acordar após uma longa ressaca da noite anterior. Alguém toca a campainha do seu apartamento e simplesmente deixa um pacote contendo fitas em VHS com títulos bizarros em seus rótulos. O que você faria nessa situação? Seja lá qual for a sua resposta, é isso que acontece na perspectiva dessa pessoa que tem a sua vida virada de cabeça para baixo e acaba envolto de situações na qual ele não se lembra de ter feito. Tudo isso que está acontecendo é um desejo do próprio protagonista ou algo fez isso com ele? Confiram agora na história de Scary Tales Volume 1. Quem tá na porta, hein? Que noite. Droga. Acho melhor atender a porta. A história tem início com o personagem levantando da cama para atender a porta, mas antes ele decide fazer carinho no seu gato primeiro. Oi, Dodgeball. Eu te amo. Pacote? Eu não lembro de ter pedido nada, não. Bom, é melhor colocar isso na mesa de centro. O personagem pega a caixa, confere o conteúdo e percebe que há 4 fitas VHS dentro do pacote. Mesmo sem entender, ele decide assistir uma das fitas. De repente, ele sai da frente da TV e nota algumas coisas estranhas pelo apartamento. Eu deixei a geladeira aberta. Parece que queimou um fusível. Ai, ótimo. Toda a comida estragou. Na medida em que o apartamento é verificado, mais coisas incomuns acontecem. Esse quadro caiu da parede. Dodgeball! Cadê você? É hora de jantar. Do nada, uma parte do apartamento fica infestada de insetos. Que estranho. Tá emperrado. O personagem, em um momento, acaba ligando o micro-ondas e um barulho é ouvido. Ué? Todo lugar está estranho, mas novamente o personagem procura assistir mais uma das fitas que recebeu. A energia caiu? Bizarramente, o apartamento está um completo breu, e ao pegar a lanterna, ele nota uma série de baratas e moscas ao redor da cozinha. Vendo a insalubridade da situação, ele decide pegar o seu spray. De repente, ele vê uma nota na geladeira com um número estranho.
mas ao tentar ligar para esse número, de repente o telefone toca. Olá? Você já verificou o micro-ondas? Dodgeball. Não. Por favor, não morre. Após essa triste cena, ele nota que há um grafite enorme escrito na parede e checa um buraco gigantesco no banheiro. Isso deve restaurar a energia lá em cima. Ele faz o seu trajeto de volta, só que ao passar pelo buraco novamente, Olá, tem alguém em casa? Aqui é a polícia. Nós recebemos algumas ligações. Estamos fazendo apenas uma verificação de segurança. as batidas ficam cada vez mais estrondosas na porta e o protagonista se vê envolto do caos crescente do apartamento. Mas mesmo assim, ele decide assistir mais uma fita. Então, por que você não me fala sobre a noite passada? Quem é você? Você faz ideia de onde está? Não. Você está em um departamento de polícia. Eu só quero esclarecer o que aconteceu na noite passada. Eu tô encrencado? Isso depende. As coisas podem ficar melhores para você, se você cooperar. Então, sobre a noite passada... Certo, eu acordei e uma caixa contendo algumas fitas estava na minha porta. Isso é uma história e tanto. É a verdade. Vamos voltar para a parte sobre a sua oficina no porão, novamente. Eu não tenho nenhuma oficina no porão. O problema é que suas digitais estavam em tudo que é canto. Eu creio que você tem uma maneira de explicar isso, certo? Eu tropecei nas coisas quando eu tava pegando alguma coisa lá embaixo. E por que você não ligou para a polícia? Eu tentei, mas o telefone tava com problema. Você espera que eu acredite nisso? Não, mas é verdade. Bom, o que você está dizendo não está batendo.
Tenta olhar pela minha perspectiva. Tinha sangue em todo o seu apartamento, em você por inteiro. Suas digitais estavam em todo lugar e tivemos que te afastar para longe da TV. Foram as fitas. Por que você colocou o gato no micro-ondas? Eu não coloquei. Eu amava a Dorothy. Eu nunca ia machucar ela. Foram as fitas. Não, foi você. Você fez isso. Você gosta de maltratar animais? Não! Eu aposto que você comeu um hambúrguer bem suculento outro dia. É diferente. Quando você vai admitir o que você fez? Eu não fiz nada. Ok, eu vou contar tudo o que você quer ouvir, mas me deixa assistir a última fita. Você quer assistir a última fita? Por quê? Eu não sei, é que eu preciso assistir o resto. Certo, bata em si mesmo. No único final desse jogo, o personagem acorda depois de uma noite regrada de festas e bebidas. Até que alguém toca a campainha e o personagem recebe algumas fitas em VHS em seu apartamento. Mas toda vez que ele assiste a qualquer uma delas, sua mente sofre apagões estranhos, tendo ele voltando a si e notando o lugar completamente revirado e estranho, como se a cada vez que ele parasse para ver essas fitas, horas eram passadas ou até mesmo dias. No final, uma equipe de perícia vem ao seu apartamento após algumas ligações. Não se sabe se foram dos vizinhos ou até mesmo dos parentes próximos, porque, provavelmente, ele não estava dando mais notícias ou saindo de casa. Na delegacia, ele está sendo investigado por ter feito uma oficina no porão, de ter feito uma crueldade com a sua própria gata e dentre outras coisas. Mas o protagonista simplesmente não se lembra de ter feito tudo isso. Mas ao insistir para assistir a última fita, ele é trancado em uma cela isolada e declarado como uma pessoa insana. Mas de repente, Billy aparece e o jogo simplesmente termina. Mas ficam diversas dúvidas nesse jogo. O personagem era mesmo psicopata? O que Billy queria com esse personagem? E o que são essas fitas? Vamos por partes. Em primeiro lugar, as fitas que o personagem assiste são as principais responsáveis e vilãs desse game. As fitas possuem uma frequência específica que, quando reproduzidas, alteram alguns sentidos no cérebro de quem as assiste/escuta. Ou seja, o personagem passou por um processo de lavagem cerebral por meio dessas ondas em VHS. Mas por que esse personagem e por que enviar essas fitas para ele? Bom, o motivo é muito simples. Existe uma organização dentro do governo no universo da Puppet Combo, que é especializada em fazer esse tipo de procedimento em vítimas humanas. Muitos anos antes, essa organização era especializada em elaborar esses testes em quase todos os tipos de animais, incluindo vacas, porcos, cabras, pequenos roedores e macacos. Entretanto, com os testes ficando cada vez mais inconclusivos, eles passaram a adotar os testes nas pessoas remanescentes desse projeto, para saber como esses efeitos reagiriam no cérebro humano. Como já expliquei em vídeos anteriores, o nome dessa organização, que se vende como uma igreja ortodoxa de fachada,
é chamada de Church of Father's Vision, ou a Igreja da Visão do Pai. Ainda não sabemos as suas reais intenções com todos esses diversos testes que eles fizeram, mas uma das conclusões mais aceitas é lobotomizar toda a população contra a vontade delas para adorar uma certa entidade desconhecida pelo homem como um todo. Então, usando seus membros de recrutamento para procurar novas cobaias para o culto, eles enviam essas fitas para pessoas selecionadas a seguirem esse novo propósito de devoção e matança desenfreada. Tanto que no final, o personagem, mesmo mostrando um pouco de lucidez, ainda insiste em querer ver a última fita, se entregando totalmente às vontades desse culto. E é aí que o Billy entra em ação. Após os eventos de Feed Me Billy, ele foi totalmente aceito como um membro ativo desse culto. Ele parte para recrutar diversas pessoas para ter o mesmo propósito que ele, enviando algumas fitas em seus apartamentos e casas. Como sabem, esse não é o único método do culto para novos recrutas. Eles também fazem ligações constantes para suas vítimas na procura de induzi-los às vontades do alto escalão dessa organização. E caso vocês queiram conferir mais sobre essa organização e o que é o CFV, os links estarão na descrição do vídeo para você conferir outros projetos aqui no canal. Com tudo isso feito, e após o personagem ter sido culpado pelos seus crimes e por ter sido alegado com insanidade, um barulho é ouvido e, ao que parece, alguém está tentando arrombar a porta do lugar de alguma forma. O protagonista olha para trás e, quando ele volta a olhar para a porta, Billy aparece emitindo uma risada sinistra, encerrando o jogo. Uma pequena teoria que eu pensei a respeito do jogo seria que as fitas em VHS que cada pessoa receba possam surtir efeitos diferentes, mesmo sendo para o mesmo propósito. Por exemplo, o protagonista desse jogo acaba tendo alguma fixação esquisita com animais, assim que começa a assistir as fitas. Então, os efeitos das ondas de VHS nessas fitas transformaram seu apreço por animais em uma onda de assassinatos doentios por ele, principalmente por gatos. Então, mesmo que as fitas transformem a pessoa em um maníaco em série, os seus alvos parecem ser diferentes no início. Algumas pessoas costumam afirmar que Billy não apareceu para o personagem, e tudo isso não passa de uma alucinação. Porque o vilão teria que, por algum motivo, invadir o lugar, assassinar todas as pessoas e tirar do protagonista dessa sala. Mas mesmo assim, seria algo completamente arriscado para um recém-recruta para o culto, não acham? Por isso, alguns jogadores entusiastas acreditam que é apenas uma alucinação do personagem, já que Billy aparece em uma das fitas que ele recebe e a imagem de Billy já está atrelada à mente do protagonista. Mas, se tirarmos essa temática das fitas serem outros jogos da produtora, a possibilidade de Billy ter ido pessoalmente tirar o protagonista da sua cela é grandiosa. Primeiro, que ele é o principal responsável por levar as fitas em seu apartamento, sendo esse o maior motivo para descartarmos a teoria de que Billy é uma alucinação. Segundo, provavelmente foi ele quem ligou para o protagonista após ele assistir a primeira fita. E em terceiro, se pegarmos o contexto dos jogos onde o Billy aparece, ele é extremamente inteligente e facilmente tem tirado o personagem dessa cela trancada. Mas qual seria o seu real intuito em arriscar a sua vida para salvá-lo? Possibilitá-lo de que ele cometa mais crimes sórdidos para o culto ou para que ele se junte a Billy com um propósito ainda maior? Talvez, nunca saberemos. As fitas no jogo são catalogadas como outros jogos da produtora, contendo 2 títulos bem conhecidos e outros não tanto assim, e eles são Feed Me Billy, Riverside Incident, Spiders e Night Shift. Dodgeball, a gatinha do personagem, provavelmente é uma referência à gatinha do criador do jogo chamada de Azana, e apenas achei isso justamente pela pelagem dos gatos terem uma cor bem semelhante. É dito que Scary Tales teve inspiração em um filme do mesmo nome, lançado em 1993, e não apenas isso. Também é dito que a franquia de filmes VHS também serviu de inspiração para certas nuances do game. Se você reparar bem, vai acabar percebendo que a logo da CFV está no pacote que o protagonista recebe, oficializando ainda mais o que discutimos anteriormente sobre essa organização secreta e os seus propósitos. Na casa do protagonista, há alguns quadros um tanto quanto peculiares. O primeiro em seu quarto é uma pintura de Melchior de Hondecoeter, um pintor holandês especializado em pinturas de animais.
O segundo quadro é um anúncio de uma das primeiras gravadoras dos Estados Unidos chamada de Victor Talking Machines Company, fundada em 1901. E o terceiro quadro é uma pintura da Arca de Noé de Edward Hicks, de 1846. E não esqueçam, gente, caso queiram conferir as redes sociais e sites da produtora, todos os links estarão na descrição do vídeo. E é isso, gente. Mais um vídeo de enredo completo aqui no canal e eu espero que vocês tenham gostado fortemente desse aqui também. Eu sei que tiveram algumas cenas meio pesadas aqui no jogo, mas elas meio que são essenciais para a gente entender o caminhar dessa história e as motivações do protagonista e o que está acontecendo com ele. Mas bom, antes de agradecer aqui às pessoas que assistiram esse vídeo, aos membros recorrentes e talvez as pessoas que estejam me conhecendo por conta desse vídeo, eu quero agradecer fortemente aos fãs dubladores que me ajudaram nesse projeto. Muito obrigado mesmo, é extremamente importante para mim, e principalmente o Hugo, que ele trabalha profissionalmente nessa área, então acessem o link na descrição e deixem todo o apoio para ele, beleza? E bom, agora é a hora boa, a hora que vocês tanto gostam, que é as edições engraçadas, porque não teve erro de dublagem dessa vez, vocês acreditam? Pois é, então confiram algumas edições engraçadas que eu fiz para esse vídeo. Olá? Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. Mas que porra é essa? Olá? Pedro, eu acho. Pacote? Eu não lembro de ter pedido nada, não. Quero nem saber nesse cara. Vale lembrar que em alguns momentos do jogo aparecem textos na tela como flashes, indicando que tem final feliz melhor do que esse? Não tem. E bom, gente, muito obrigado a todo mundo que viu até aqui, obrigado pelos likes, pelos hypes, obrigado pelos comentários, é extremamente importante pra mim pra continuar com esse canal. E bom, eu não sei quando é que vai ser o próximo enredo, mas vocês sabem que eu já estou trabalhando aí no enredo de Silent Hill 2 original, contendo dublagens, contendo tudo que for direito pra trazer a melhor experiência aqui pra vocês, e eu espero que eu consiga fortemente. E olha, ele tá sendo cotado aí pra ser talvez o melhor projeto do canal e o projeto mais, duradouro aqui, extremamente longo, superando talvez até o No Not a Human, que eu fiz um tempo atrás. Então, aguardem. É isso aí, gente. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, tudo de bom e é isso.